Olá, eu vou resolver essa questão. No triângulo retângulo ABC da figura, os seis quadrados têm o lado igual a 2 centímetros. A hipotenusa BC média. Aí aqui está a figura, o triângulo ABC. Aí tem seis quadriláteros aqui que o problema está dizendo que são quadrados. Aí esse triângulo, o ABC, ele é triângulo retângulo porque ele é reto no vértice A, já que os ângulos internos do quadrado são retos, são ângulos de 90 graus, então aqui no vértice A vai ser um ângulo de 90 graus. O problema também está dizendo que os lados do quadrado têm 2 centímetros. Então aqui já tem 2 mais 2 deu 4. O segmento AB, o lado AB do quadrado, ele tem uma medida maior do que 4, mas eu preciso calcular esse restante aqui que eu estou circulando, para saber o valor do segmento AB. O mesmo aqui para o segmento AC. Como os lados do quadrado têm medida 2 centímetros, esse lado AC é fácil observar que ele já tem um valor maior do que 8. Mas eu preciso calcular esse pedacinho aqui ainda. Como eu quero calcular o lado BC, eu poderia aqui usar o teorema de Pitágoras. Se eu soubesse os outros lados, porque o teorema de Pitágoras eu posso usar ele em um triângulo retângulo, desde que eu tenha a medida de outros dois lados. Aí eu precisaria saber essa medida para saber o lado do AB e essa medida aqui, esse pedacinho, para saber o lado do AC. Eu vou fazer o seguinte: tem esses três triângulos aqui, menores. Eles são triângulos retângulos, já que os ângulos externos do quadrado também são retos. Então, aqui vai ser reto, aqui vai ser reto e aqui vai ser reto. Portanto, esses três triângulos são triângulos retângulos. Aqui nesse ponto onde eu estou circulando, tem um ângulo raso. O ângulo raso ele tem 180 graus. Aí esse ângulo raso ele é formado pelo o ângulo interno de 90 graus do quadrado. Esse ângulo aqui que eu vou colocar um traço. E esse outro ângulo aqui que eu vou colocar dois traços para diferenciar de um traço. Aí o ângulo raso de 180 é a soma do ângulo com traço, com ângulo reto, e um ângulo com dois traços. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo também é igual a 180, então se aqui já tem um ângulo de um traço, um ângulo reto, aqui no vértice B vai ter um ângulo de dois traços. Aí, seguindo esse raciocínio, aqui tem um traço, aqui dois traços, o ângulo, e aqui no vértice C, o ângulo de um traço. Observe que os três triângulos têm, respectivamente, os três ângulos congruentes. Tem um ângulo reto, um ângulo de dois traços e um ângulo de um traço. Então, eles são semelhantes. Triângulos semelhantes têm os lados correspondentes proporcionais. Eu vou fazer o desenho aqui do primeiro triângulo aqui, o triângulo com vértice B. Aí é reto aqui, no vértice B tem dois traços, e no vértice aqui tem um traço, nesse último vértice. E vou fazer também o desenho do triângulo do meio.
Aí está aqui. A base aqui do triângulo, do primeiro triângulo de vértice B, tem medida 2. Ou melhor, medida 4. Porque como o quadrado tem medida de lado 2, então 2 mais 2 vai dar 4. Então aqui a base tem medida 4. O mesmo para o triângulo do meio, que também tem medida 4. No triângulo do meio, a altura aqui tem medida 2 centímetros. Porque é o valor de um lado do quadrado. Aí eu poderia fazer uma regra de 3 aqui. Porque os lados homólogos são proporcionais. Esse lado desse triângulo, que tem um ângulo reto e o ângulo com traço, é proporcional a desse triângulo aqui do meio, que tem um ângulo reto e um ângulo com traço também. Como eles são as medidas são iguais, então é claro que esses triângulos vão ser congruentes. Então aqui, a altura do triângulo que tem o vértice B também vai valer 2. A mesma medida do triângulo do meio. Então, o AB, ele tem a medida de 6 centímetros. O mesmo aqui vale, o mesmo raciocínio eu posso usar para o último triângulo aqui, o triângulo que tem o vértice C. A base dele vai ser a base igual dos outros 2 triângulos, ou seja, a base aqui vai ser 4. Então, o lado AC do triângulo ABC vai ser 12 centímetros. Aí agora eu posso usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o BC. O próprio problema já coloca aqui, a hipotenusa aqui é o BC. Mas a hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a diferença da hipotenusa para os catetos. Aí a medida do quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto tem medida 6, então, ao quadrado, e o outro cateto tem medida 12. 12 é o quadrado. Agora é só fazer as operações aqui. BC ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado é 36. 12 ao quadrado é 144. E o BC ao quadrado vai ser igual a 180. Agora eu tenho que descobrir qual número ao quadrado, o número positivo ao quadrado, que vai ser 180. É só fazer a extração de raiz de 180. Vou fazer aqui do lado 180. Aí eu vou fazer a fatoração de 180. 180 dividido por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Então, o número fatorado
2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Aí aqui tem esse produto, eu posso fazer a raiz de cada fator. Como a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, eu posso tirar aqui, no caso, o radicando 2 da raiz e o 3 também da raiz. Aí na raiz vai sobrar só o 5, a raiz quadrada. Posso ainda multiplicar o 2 vezes o 3, que vai dar 6. 6 raiz de 5 centímetros. Aí, analisando as alternativas, tem a letra A.